Você já reparou como algumas mulheres só percebem seu valor quando você some? Segundo estudos de comportamento afetivo, o afastamento repentino pode ativar mais desejo do que 1000 mensagens carinhosas. Por que isso acontece? Porque no jogo da atração, a escassez vale mais do que a insistência. Homens inseguros reagem ao silêncio com desespero. Homens de valor, com estratégia. Se uma mulher começou a te ignorar, se afastar ou parecer indiferente, pare agora e preste atenção no que vou te dizer. Hoje a gente vai falar sem filtro, sobre como agir quando ela se distancia de você. E eu não tô falando de joguinho. Tô falando de psicologia real, energia masculina e valor percebido. Você vai aprender as 5 atitudes que te tiram da posição de carente e te colocam no papel de homem que ela sente falta. A maioria dos homens erra justamente no impulso. Ela se afasta e ele corre atrás. Responde rápido, insiste, procura, tenta provar que é diferente. Resultado? Se torna previsível, disponível demais e, pior, emocionalmente frágil. A mulher sente que está no controle e o desejo dela por você despenca. O que era um pequeno distanciamento vira desinteresse total, porque o seu ato de cuidar passa a ser interpretado como fraqueza. Você está dizendo sem palavras, eu preciso de você para me sentir bem. E isso, meu amigo, nunca foi atraente aos olhos de uma mulher. O desejo feminino não nasce da presença constante, mas do mistério, do espaço entre as mensagens, da dúvida do será que ele ainda me quer? Quando você some, você vira pergunta. E perguntas são magnéticas. Mulheres se atraem por homens que elas não conseguem decifrar tão fácil. Mas isso só funciona quando o seu silêncio é real, não um teatro. Não adianta sumir por 3 dias e voltar pedindo atenção como um cachorrinho. A escassez verdadeira é sustentada por propósito e autoestima. Você não corre atrás porque está ocupado sendo um homem melhor. E quando ela percebe que você não está mais onde ela te deixou, vem a dúvida, o incômodo, a quebra do padrão. Será que ele cansou de mim? Ou será que ele está com outra? Essas perguntas fazem mais pelo seu valor do que qualquer declaração de amor. Mas atenção, isso só funciona se for genuíno. Se você estiver fingindo, ela sente. E aí, você perde ainda mais respeito. O jogo da escassez não é fingir desinteresse, é se tornar interessante. E isso exige foco em si mesmo, não nela. Perseguir é um sinal de escassez interna. Você corre atrás porque sente falta de si mesmo. A mulher se torna seu centro emocional, e ela sente isso no seu olhar, na sua fala, na sua entrega exagerada. Você está disposto a fazer tudo por ela, menos se respeitar. E quando você se abandona, ela também te abandona. Pare de buscar aprovação, mensagens, atenção. Não procure onde você não é prioridade. Seu valor não é negociável. Se ela não percebe, problema dela. Você não está à venda. Mulher gosta de homem que tem vida própria, que não pausa os sonhos para agradar ninguém. A escassez funciona porque ela sinaliza uma coisa. Você tem opções. E um homem com opções se torna naturalmente seletivo. Não se trata de fazer charme, mas de ter uma vida onde ela é convidada, não centro. Quanto mais você corre, menos ela te vê como prêmio. Quanto mais você se posiciona, mais ela pensa em você. Fique onde o respeito está. Fuja onde ele morreu. O paradoxo da conquista é cruel. Quanto mais você insiste, mais ela desiste. E quanto mais você se distancia, mais ela começa a observar. Se ela ainda sente algo por você, o afastamento cria espaço para o desejo renascer. Mas se ela não sente nada, sua insistência só confirma o desinteresse. É por isso que parar de correr atrás é o primeiro passo. Você não perde ela, você recupera você. E aí sim, ela pode sentir falta do homem que você se tornou. Do contrário,
Ela só lembra do cara que implorava por migalhas. Toda vez que você coloca uma mulher como objetivo, você perde a direção da sua vida. Não porque ela é má, fria ou manipuladora, mas porque ela não deveria ocupar esse lugar. O homem que vive tentando reconquistar uma mulher está sempre se diminuindo. Você troca sua essência por migalhas de atenção. Vira um personagem tentando agradar, sorrir, entender, se justificar. Mas sabe o que isso gera nela? Tédio, desprezo. Porque o homem que ela admirava sumiu, e no lugar ficou um carente, um servo emocional tentando reviver um sentimento morto. E aqui está a virada. O foco não deve ser ela, deve ser você. Você precisa parar de perguntar, como faço ela voltar? E começar a perguntar, por que eu me perdi tanto ao ponto de esquecer quem eu sou? O foco precisa ser recuperar seu senso de identidade, sua presença, seu respeito próprio. O homem que se reconecta consigo reaprende a se olhar no espelho com orgulho. Ele percebe que a mulher que se afastou talvez nem combinasse com a versão dele de hoje. A mudança precisa ser interna, não teatral. Não é fingir ser forte, é se tornar forte de verdade. Olhe para sua rotina hoje e responda: você viveria com um cara como você? Ou se decepcionaria com a forma como ele se comporta, se entrega, se humilha? O processo de recuperação começa quando você decide que se merece mais. Mais disciplina, mais respeito, mais presença, mais resultados. Não por vingança, mas por renascimento. Quando o foco muda de ter ela de volta para ser a melhor versão de mim, tudo muda. Você para de correr e começa a atrair. Você deixa de ser o homem que implora para ser o homem que inspira. O maior erro de um homem é tentar se transformar só para agradar uma mulher. Porque no fundo ela sente quando a mudança é teatral. Ela sente quando você está treinando, trabalhando, estudando só para impressionar. E isso não desperta desejo, desperta pena. A mudança verdadeira acontece quando você nem quer mais mostrar resultado. Você só quer evoluir por você mesmo. E, ironicamente, é aí que ela começa a te notar de novo. Porque agora você está centrado, maduro, inabalável. Mude sua rotina, mude seu ambiente, mude seus hábitos. Saia da casa dela emocionalmente. Apague conversas, memórias, idealizações. Tudo isso suga sua energia. Te prende a uma versão fraca e carente. Vá para a academia, estude, produza, se conecte com homens de verdade. Você precisa de mais testosterona e menos drama. Mais atitude e menos ansiedade. Mais direção e menos distração. Você precisa se lembrar de quem você era antes dela. E ir além. Quando uma mulher começa a te ignorar, a primeira reação da maioria dos homens é emocional. Eles mandam mensagens, ligam, cobram, choram. Tudo isso tentando provocar uma resposta que traga alívio imediato. Mas o que isso realmente provoca? Mais afastamento, mais desprezo, mais certeza de que você perdeu o controle. Agora preste atenção. O silêncio é sua arma mais poderosa nesse momento. O verdadeiro homem de valor sabe calar. E quando ele cala, ele não está fugindo. Ele está posicionando. O contato zero não é um joguinho de orgulho. É uma estratégia emocional. É quando você decide que seu bem-estar vale mais do que a necessidade de ter razão. Você para de tentar convencer, explicar, se justificar. Você simplesmente desaparece do radar dela. Mas atenção! Isso só funciona se vier com força interior. Sumir no físico e continuar obcecado no emocional é sabotagem. O silêncio só tem poder quando vem acompanhado de reconstrução. Você não está ignorando ela. Você está escolhendo você. Mulheres sentem o vazio, sentem a ausência. Sentem quando aquele homem que sempre respondia já não está mais ali. E esse espaço provoca reflexão. Elas começam a se perguntar: o que aconteceu com ele?
É aí que a dúvida se instala. E lembre-se, a dúvida é mais poderosa do que qualquer palavra. O silêncio grita coisas que o desespero nunca seria capaz de comunicar. Ele diz: eu estou bem sem você. E isso mexe com qualquer ego. Mas não confunda silêncio estratégico com orgulho vazio. Você não está se afastando para machucar. Você está se protegendo para se reequilibrar. Você não deve fazer contato zero com data marcada para voltar a falar. Isso tira toda a força da decisão. O verdadeiro contato zero não tem plano B. Ou ela sente sua falta e volta com outra postura, ou você segue em frente mais forte. Simples assim. No silêncio você reencontra clareza. Você começa a enxergar padrões, perceber erros, identificar onde se perdeu. Sem as mensagens, as cobranças e o drama, a poeira emocional baixa. E você começa a ouvir a si mesmo de novo. Sua mente desacelera. Sua energia se reorganiza. E você percebe que muito do que parecia essencial era só apego. Essa clareza é a base da sua evolução. E evolução é o que mais te torna irresistível aos olhos femininos. Agora, atenção! Muitas mulheres vão te testar nesse processo. Vão mandar mensagens vagas, provocar indiretamente, aparecer nas redes. É o famoso ping emocional. Ela quer saber se ainda te controla. Se você responde, ela confirma que você ainda é acessível. Se você ignora com classe, ela entra em alerta. É aí que o jogo vira. O silêncio bem executado faz ela sentir o que você sentiu. E mais, quando uma mulher se afasta ou começa a ignorar você, quase sempre existe um teste por trás. Não um teste consciente, planejado ou maldoso, mas um teste inconsciente. Ela quer saber se você realmente é o homem que aparenta ser, ou se você desmorona diante do primeiro sinal de rejeição. E a maioria dos homens falha feio nesse teste. Eles se desesperam, viram dependentes, tentam consertar o que nem está quebrado. Reagem com medo, raiva ou ansiedade. E perdem o pouco respeito que ainda restava. O centro emocional de um homem é o que determina o valor dele. Quando você reage emocionalmente, está dizendo: você tem poder sobre mim. Meu estado emocional depende de como você age. Isso mata qualquer atração. Porque mulheres são naturalmente atraídas por estabilidade emocional. Elas querem sentir que estão ao lado de um pilar, não de um poste que balança com qualquer vento. E é exatamente por isso que elas testam. Para saber se você tem estrutura ou só fala bonito. Repare bem, muitas vezes ela te provoca de leve, ignora uma mensagem, responde com frieza. Não porque quer terminar, mas porque quer observar sua reação. E se sua resposta for insegura, cobrando, reclamando ou pedindo atenção, ela perde interesse. Ela sente que você não tem o controle de si mesmo. E se você não controla nem suas emoções, como vai liderar um relacionamento? Lembre-se, mulher deseja segurança emocional, não desespero afetivo. Quem se descontrola perde o jogo. Quem mantém a calma ganha o respeito. Você precisa entender que manter o seu centro é mais do que fingir frieza. É saber quem você é, o que você quer e o que você não aceita. Se ela te ignora, você observa, analisa, se posiciona. Mas não implora, não acusa, não se rebaixa. Seu centro é a sua referência. É o ponto de equilíbrio que mostra: eu sou estável, mesmo quando você não é. Essa estabilidade é rara e extremamente valiosa. Poucos homens chegam nesse nível. Mulheres querem um homem que saiba lidar com a rejeição sem perder a postura. Porque isso transmite liderança emocional. Você vira referência, não peso. Você vira opção de longo prazo, não passatempo emocional. A maioria dos caras entra em pânico ao menor sinal de frieza. Você não. Você observa, se fortalece e toma decisões conscientes. Você lidera a dinâmica com calma.
E isso te diferencia de 95% dos homens. Se ela reaparecer depois de te ignorar, a pior coisa que você pode fazer é abrir os braços, como se nada tivesse acontecido. É isso que a maioria dos homens faz. E por isso, continuam sendo tratados como opção. A mulher some, ignora, brinca com o tempo dele. E quando volta, encontra o mesmo cara, na mesma posição, com o mesmo sorriso carente. Isso não reconquista ninguém. Só reafirma a dinâmica de poder que já estava desequilibrada. Se você vai voltar a ter contato com ela, precisa ser outro homem, mais firme, mais seletivo, mais confiante. Você volta, mas não do mesmo jeito. A chave está em 2 princípios: valor próprio e limites claros. Você não está ali para recomeçar algo que te enfraqueceu. Está ali para avaliar se ainda faz sentido e se ela merece. Isso precisa estar estampado na sua energia, no seu tom de voz, na sua linguagem corporal. A postura tem que ser: eu cresci na sua ausência e não estou com pressa. Nada de perguntas ansiosas, declarações carentes ou planos imediatos. Agora é ela quem precisa se provar. E você vai observar mais do que falar. Quando ela voltar, teste a consistência dela. Veja se o comportamento mudou ou se é só um ciclo repetido. Mulheres muitas vezes voltam por carência, por ego ou por tédio. Não confunda presença com arrependimento. Seu novo você precisa filtrar isso com maturidade. E não é com palavras, é com atitudes. Mantenha sua rotina, seus horários, sua vida. Ela precisa se adaptar ao seu novo ritmo, não o contrário. Não esteja sempre disponível. Não responda de imediato. Não mude seus planos para agradar. Você não está se vingando. Está apenas se valorizando. Mostrar que tem vida própria é essencial. Se ela sentir que você ainda é aquele homem acessível demais, tudo vai se repetir. Agora é sua vez de mostrar que você aprendeu. E aprendizado nesse contexto significa respeito por si mesmo em primeiro lugar. Ela vai sentir esse novo padrão e vai reagir de forma diferente. Voltando mais forte, você cria uma atmosfera de dúvida nela. Ela se pergunta: será que ainda tenho espaço na vida dele? E essa dúvida é poderosa, porque inverte o jogo. Ela que antes ignorava, agora busca sinais. Você que antes mendigava atenção, agora observa em silêncio. Essa inversão muda tudo. Ela percebe que você evoluiu e começa a te admirar de novo. Mas a admiração só se mantém se você não regredir. Você não é o mesmo. E ela precisa sentir isso com força. Não precisa dizer nada. Sua presença mostra. Você está mais calmo, mais firme, mais seletivo. Talvez até mais atraente fisicamente, mais envolvido com seus projetos. E essa versão sua impõe respeito. Você virou o homem que ela não tem certeza se ainda consegue alcançar. E essa incerteza ativa o desejo. Porque o mistério é afrodisíaco. Se ela te ignorou, se afastou, te tratou como segunda opção, você teve a chance de renascer, de silenciar, de reconstruir. Você parou de pedir e começou a impor presença. E o mais importante, deixou de reagir para começar a liderar emocionalmente. Não foi sobre fazer ela voltar. Foi sobre você voltar para si mesmo.